Vamos lá então para o nosso quarto e último bloco. Estamos falando da ordem de classificação dos créditos na falência. Eu disse a vocês, pode colocar na tela, que nós primeiro pagamos os créditos extraconcursais, para depois efetuar o pagamento daqueles que nós acabamos de ver no bloco 3. Então, quais são os extraconcursais? Cuidado, faz o seguinte, na hora de fazer, de você analisar a questão, lembre-se de uma coisa. Os extraconcursais são pagos depois, são aqueles créditos decorrentes depois da falência decretada. Então, por exemplo, a remuneração do administrador judicial é um crédito extraconcursal. Por que tem administrador judicial? Porque a falência foi decretada. Ele está administrando a massa falida. Olha lá, quantias fornecidas à massa falida. Tudo que alguém deu para a massa falida vai ser considerado extraconcursal. Despesas com arrecadação, administração do ativo, distribuição do produto, tudo que vem, né, depois da decretação da falência. Toda a despesa de arrecadação, de administração vai ser pago aqui, né? Olha que interessante. Olha aqui, ó. Crédito derivado da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho relativo a serviço prestado após decretação da falência. Então, muitas vezes o juiz pode determinar a continuação provisória da empresa, mesmo tendo sua falência decretada. Porque uma empresa que está em atividade, às vezes você consegue um valor maior do que uma empresa que está fechada, que está paralisada, está com as suas atividades suspensas. Então, o que acontece? Ele pode determinar a continuação provisória e quem está trabalhando lá nesse período que a falência foi decretada tem um crédito trabalhista a receber. Só que esse crédito trabalhista a receber é classificado como extraconcursal. Olha que interessante também aqui com relação à parte tributária. Ó. Tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Né? Então, decretou a falência, legal, decretada a falência, você tem aí fato gerador ocorrido. Se tiver fato gerador, vai ser considerado extraconcursal. Então, na ordem de classificação dos créditos, nós pagamos primeiro os créditos extraconcursais do 84, e aí então que pagaremos e seguiremos aquela ordem de classificação dos créditos do 83. Tudo bem? Bom, avançando. Recuperação judicial, pode colocar na tela. Sobre a recuperação judicial, algumas dicas. Primeiro, finalidade. Qual que é a finalidade da recuperação judicial? O artigo 47 da lei diz que a grande finalidade é a de preservação da empresa. O que se busca com a recuperação judicial é a preservação da empresa. Porque quando você preserva uma empresa, você tem manutenção de empregos, manutenção da fonte produtora, o desenvolvimento da atividade econômica na região. É isso que se busca com a preservação da empresa, tá bom? Agora, volta para a tela mais uma vez. Os requisitos, ao meu ver, é o tema mais importante sobre recuperação judicial. Você tem que saber os requisitos, porque para você pleitear uma recuperação judicial, você tem que conhecer os requisitos. E o primeiro requisito, sabe qual é? Que a recuperação judicial só pode ser pleiteada por aquele que tem natureza empresarial. Só o empresário individual, só a sociedade empresária, só a Eireli é que podem pedir recuperação judicial. Mas é qualquer um, Gianluca. Se eu abrir a minha empresa hoje, daqui 2, 3 meses eu passo por uma crise, eu posso pedir recuperação? Não faz sentido, concorda comigo? A lei só vai buscar preservar aqueles que já têm uma certa raiz, que já têm uma certa estabilidade, que já tem um público, que já tem uma clientela, não aquele que acabou de abrir. Por isso que a lei exige que aquele que vai pedir esteja em atividade regular há mais de 2 anos. Então não é qualquer empresa que abriu hoje e amanhã vai pedir recuperação. Não, a lei fala, é o empresário, é a sociedade empresária e Eireli que estão em atividade regular há mais de 2 anos. Agora, um outro requisito é importante que é o seguinte, pode colocar na tela. Está no 48 da lei. Não ser falido. Aquele que foi falido não pode pedir recuperação judicial.
exceto se ele tiver todas as suas responsabilidades, todas as suas obrigações declaradas extintas por sentença. Que é uma sentença que a gente chama de sentença de extinção das obrigações do falido, está no artigo 158 da lei. Aí é uma outra história, mas a princípio, se está falido, não tem recuperação judicial. E aqui talvez o mais importante de todos os requisitos, que é o seguinte, ó, vem comigo aqui, ó. Se eu pedir uma recuperação judicial em 2011, em 2015 acabou minha recuperação judicial, foi um sucesso, valeu a pena ter entrado com recuperação. Aí minha pergunta é, agora em 2018 que eu estou passando por uma crise novamente, eu posso pedir uma nova recuperação judicial? E aí? Tem gente que acha que não, que só posso pedir um, não posso pedir duas, não posso pedir três, não posso pedir quatro. Olha o que a lei fala, pode colocar na tela. Olha lá, diz assim, ó, não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Então perceba que o prazo de 5 anos, eu não conto da data do pedido, hein? Eu não conto da data do pedido. Eu conto da concessão. Foi concedida a recuperação judicial e vou ter 5 anos, ok? Inciso 4, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada pelo chamado crime falimentar. Pessoa condenada por crime falimentar. Pessoa condenada por crime falimentar, né? Não dá. Não tem como, se tem um administrador, o sócio controlador foi condenado, não tem como você pedir a chamada recuperação judicial, ok? Bom, meus amigos, outro detalhe importante, pode colocar na tela, quais são os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação? Que tipo de dívida que eu posso negociar no plano de recuperação judicial, né? Quais são as dívidas que podem ser objeto de recuperação judicial? O artigo 49 da lei, 49, a princípio diz que todos os créditos vão poder fazer parte do plano de recuperação. Todos os créditos vão poder fazer parte do plano. Só que não é bem assim, porque nós temos créditos que estão excluídos. Créditos que não vão poder fazer parte do plano. Quais são eles, Gianluca? Quais são eles? Primeiro, os créditos tributários. Os créditos tributários. Então, o crédito tributário está fora do plano de recuperação judicial, tá? Crédito tributário está fora do plano de recuperação judicial. Não entra no plano, tá bom? Está fora do plano de recuperação judicial. E também aqueles do artigo 49, parágrafo 3º. Aqueles do artigo 49, parágrafo 3º. 49, parágrafo 3º. Quais são eles, Gianluca? São aqueles créditos decorrentes de compra e venda com reserva de domínio, compra e venda com reserva de domínio, contrato de arrendamento mercantil, que é o leasing, contrato de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, alienação fiduciária, compra e venda com reserva de domínio e compra e venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Se tem aquela cláusula de revogabilidade ou irretratabilidade, também é uma hipótese de exclusão, não pode fazer parte do plano de recuperação judicial. Cuidado. E por fim, o chamado ACC,
que é o ACC? É o adiantamento de contrato de câmbio. Adiantamento de contrato de câmbio também não entra no plano de recuperação judicial. Então, tirando tributário, os do 49, parágrafo 3º, todos os demais créditos podem fazer parte do plano. Só que tem uma observação importante, que é a seguinte: se eu entrei com pedido de recuperação judicial, todo e qualquer crédito que vier depois do pedido também não pode fazer parte do plano. Então vamos imaginar que eu entrei com um pedido hoje, ok? Aí semana que vem eu contraí um empréstimo. Eu quero parcelar o empréstimo e colocar no plano de recuperação. Não posso. Porque todo crédito constituído depois do pedido de recuperação não pode fazer parte do plano de recuperação judicial. Cuidado com essa pegadinha. Tudo bem? Volta para a tela. E como que funciona aí esse processamento da recuperação judicial? Processamento. Como que funciona? Funciona assim, olha. Tudo vai começar com a petição inicial. Então tem lá a petição inicial. A petição inicial tem que observar as regras do artigo 51. Todos os requisitos do 51, tá? E os do 48. Só que na petição inicial diz que eu tenho que apresentar lá, junto com tudo aquilo, uma relação de credores. Então a relação de credores tem que estar aqui, ó, junto com a petição inicial, ok? Isso vai para o juiz analisa essa petição, verifica se estão presentes os requisitos, e aí ele vai dar um despacho chamado despacho de processamento. O despacho de processamento está previsto no artigo 52. O despacho de processamento está previsto no artigo 52 da lei. Despacho de processamento está previsto no artigo 52. Aqui, o juiz não está autorizando o plano, até porque o plano nem foi apresentado, meus amigos. O plano não é apresentado na petição inicial, o plano é apresentado no momento posterior. Aqui na petição inicial eu vou dizer, olha, estou em crise, vou demonstrar as causas concretas da minha crise, apresento balanços contábeis nos últimos 3 exercícios sociais, tudo para demonstrar que eu estou necessitado e preciso de uma recuperação judicial. E o juiz, analisando os requisitos, autoriza ou não o processamento. Se ele autorizar o processamento, segue o jogo e aí eu vou apresentar o plano de recuperação. Do contrário, não. Mas quando o juiz dá esse despacho de processamento, ele faz 2 coisas importantíssimas. A primeira coisa, ele já nomeia o administrador judicial. Então, cuidado, porque o administrador judicial na falência ele é nomeado na sentença declaratória. Aqui na recuperação judicial, não. Ele é nomeado num despacho, que é o despacho de processamento. Agora, além de nomear o administrador, o despacho de processamento também vai determinar a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial. E essa suspensão tem um prazo, cuidado com esse prazo, prazo de 180 dias. Então, deu o despacho, suspensão pelo prazo de 180 dias. Tudo bem? Volta para a tela. Então, esse despacho de processamento vai ser publicado num edital, que vai ter lá o despacho, junto com a relação de credores. Aí, publicado esse edital, abre-se prazo, então, para o devedor apresentar o plano de recuperação. E qual que é o prazo, Gianluca? Está no artigo 53, o prazo é de 60 dias. 60 dias. Lembrando que esse prazo é improrrogável, ele não admite prorrogação, e mais, se o devedor perder o prazo de apresentação do plano, o juiz decretará falência. A lei fala que haverá convolução, ou seja, a conversão, a transformação daquela recuperação judicial em uma falência. Será convolado em falência. Será transformado em falência, é o que dispõe o artigo 53. Então, olha a importância de não se perder o prazo dentro da recuperação judicial. Agora, esse plano de recuperação, eu posso fazer o que eu bem entender lá. Eu posso
eu posso pedir parcelamento de 5 anos, 20 anos, 15 anos, e aí vai. Se o credor vai concordar ou não com essa história, é um outro assunto. Mas eu, devedor, posso apresentar o plano. Agora, no tocante ao crédito trabalhista, eu não tenho tanta liberdade assim, não. O artigo 54 da lei estabelece um limite, uma limitação, que a dívida trabalhista ela até pode ser parcelada, mas não pode ser prazo superior a 1 ano, tá? Se eu quero parcelar a dívida trabalhista, esse parcelamento não pode ser por prazo superior a 1 ano. Cuidado com isso, tá bom? Volta para a tela. Olha aqui, meus amigos. Outro detalhe importante é com relação ao credor querer habilitar o seu crédito. Se ele quiser habilitar o crédito, viu que o edital está lá publicado, tem a relação de credores, o nome dele não está na relação de credores, ele quer fazer a chamada habilitação de crédito. Habilitação de crédito, ok? Essa habilitação de crédito, ela tem que ter prazo também. E o prazo é de 15 dias, tá? Prazo de 15 dias contados da publicação do edital. Então, se o credor quiser habilitar o seu crédito, ele vai habilitar aqui no prazo de 15 dias contados da publicação do edital. Tranquilo? Então, esses são os dados que eu entendo que são relevantes no tocante à recuperação judicial. E aí o credor vai aprovar ou não esse plano de recuperação. Se o credor aprovar o plano vai ser cumprido. Se o credor não aprovar o plano, o juiz vai decretar falência, tá? A não aprovação do plano significa decretação da falência, é o que dispõe o artigo 56, parágrafo 4º da lei, tá? Então, sobre recuperação judicial, são essas dicas que eu queria dar para vocês aí. Quero também falar da súmula 581 do STJ. Súmula 581 do STJ diz que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou cobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, tá? A recuperação judicial do devedor não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou cobrigados em geral, por garantia real, cambial, real ou fidejussória. Então, o que acontece, meus amigos? O juiz concedeu a recuperação judicial, né? Foi concedida essa recuperação judicial. Então, essa recuperação judicial ela não pode impedir o prosseguimento da ação se tem um avalista, por exemplo, né? Um avalista lá, um cobrigado, né? E o credor já ajuizou a ação contra o avalista, não é porque o devedor principal está em recuperação judicial que aquela ação não pode continuar, ela vai se dar prosseguimento, ela não será suspensa, ela não vai ter impedimento para poder ajuizar essa ação, tá bom? Súmula 581 do STJ, meus amigos. Agora, eu quero falar sobre títulos de crédito, tá? Títulos de crédito. O artigo 903, ele diz assim, ó, salvo disposição diversa em lei especial, rege-se os títulos de crédito pelo disposto neste código. Salvo disposição diversa em lei especial, rege-se os títulos de crédito pelo disposto nesse código, meus amigos. Então, o que acontece? A lei especial que prevalece. Eu só vou aplicar o Código Civil porque o Código Civil tem um capítulo de título de crédito. Mas eu só vou aplicar o Código Civil se a lei especial tratou do assunto. Eu só vou aplicar o Código Civil quando a lei especial não tratar do assunto. Se a lei especial trata do assunto, é a lei especial que eu vou aplicar e não o Código Civil. Então é a lei de cheque que eu vou aplicar, é a lei de duplicata que eu vou aplicar, é o decreto da lei uniforme que eu vou aplicar e não o Código Civil. Tudo bem? Um detalhe importante é o seguinte. A cambial emitida ou aceita ou em branco, ela pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança do protesto. Então imagina, você tem um documento aqui, um cheque, por exemplo, e o examinador pode perguntar, o credor pode preencher o cheque? Pode. Quando a gente chega numa loja, não é a própria loja que preenche, lá a maquininha que preenche o cheque? Por quê? Porque o credor pode.
A súmula 387 do STF autoriza, né? Lógico, desde que seja um credor de boa-fé. E o preenchimento tem que ocorrer, logicamente, antes da cobrança ou do protesto do título. Né? Não faz sentido preencher depois. Né? Então, é perfeitamente possível, né, que o credor preencha o título desde que seja um credor de boa-fé. Uma coisa importante são os prazos prescricionais. Cuidado com os prazos prescricionais, tá? Se você tem uma letra de câmbio, uma nota promissória ou uma duplicata e quer executar o devedor principal, o prazo é de 3 anos contados do vencimento. 3 anos contados do vencimento. Se você pretende executar endossante, por exemplo, que é um codevedor, né, você vai executá-lo no prazo de 1 ano contado do protesto, tá? Agora, Gianluca, esse prazo é o prazo para execução, não é? Exato, é o prazo de execução. Mas tem prazo para monitória? Tem. Qual que é o prazo de monitória? Súmula 504 do STJ. O prazo para juizamento de ação monitória em fase do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal. É quinquenal de 5 anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. A contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tá? Esse é o prazo para juizamento de ação monitória. Agora, no tocante ao cheque, cuidado com uma coisa. Primeiro, é distinguir prazo prescricional de prazo de apresentação. O prazo de apresentação para pagamento, ele é de 30 dias contados da emissão ou de 60 dias contados da emissão. 30 dias quando o cheque é da mesma praça ou 60 dias quando se tratar de praça diferente. Então, 30 dias mesma praça ou 60 dias se praça diferente. Ok? Esse é o prazo de apresentação do cheque. Para que serve esse prazo, Gianluca? Qual que é a finalidade do prazo? Primeiro, dar início ao prazo prescricional. E segundo, que o artigo 47 da Lei de Cheque, que é a Lei 7385 de 95, diz o quê? Que eu só posso executar endossante de cheque se ele for apresentado dentro do prazo legal. Gianluca, eu posso executar o emitente? Pode. O emitente não tem problema nenhum. Justamente para não ter dúvida, inclusive, o próprio STF, na súmula 600, deixou bem claro, ó, cabe ação executiva contra o emitente, ainda que não apresentado o cheque dentro do prazo legal. Tá? Então eu posso. O que eu não posso é executar o endossante. Cuidado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então esse é o prazo de apresentação do cheque. Ok? Gianluca, e prazo prescricional, se eu quero executar o cheque? Aí vai depender. Vem comigo aqui, ó. Se você pretende executar o emitente do cheque ou o avalista do cheque, é um prazo. Se você pretende executar o endossante do cheque ou o avalista do endossante, é outro prazo. Emitente, qual que é o prazo? O prazo do emitente é 6 meses. 6 meses contados do fim do prazo de apresentação.
6 meses contados do fim do prazo de apresentação. Ok? Então, eu não conto da data da apresentação, eu conto do fim do prazo de apresentação. Então, 30 dias mais 6 meses ou 60 dias mais 6 meses. Agora, endossante ou avalista, a lei fala de 6 meses contados do protesto. Só que cuidado. Por que cuidado, Gianluca? Porque a lei de cheque fala que eu conto 6 meses do protesto, só que a lei diz que esse protesto está dispensado com a data de apresentação para a Câmara de Compensação. Que a declaração da Câmara de Compensação, aquela declaraçãozinha que vem no verso do cheque dizendo que o cheque voltou por falta de fundo, aquilo é suficiente para substituir o protesto para fins de execução. Então, por isso que é muito comum, em prova de magistratura estadual, o examinador perguntar lá se o protesto é obrigatório para o cheque. A resposta não, não é obrigatório, nem mesmo para execução do emitente do cheque, tá? O protesto, ele é, no caso de execução de cheque, ele é facultativo, ele não é obrigatório, tá? Eu não preciso protestar para executar cheque, ok? Bom, avançando. Agora, Gianluca, e se o cheque está prescrito? Aí, cuidado, nós temos duas opções. Volta comigo na tela. A primeira opção é do artigo 61 da lei de cheque. Tá? A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque prescreve em 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição previsto no artigo 59 e seu parágrafo desta lei. Então, o que acontece? O que acontece é que aqui, olha, o artigo 61 está na lei de cheque. Fala que eu posso entrar com uma ação de enriquecimento ilícito contra aquele que se locupletou justamente. E o prazo seria de 2 anos a contar do encerramento do prazo prescricional. Só que tem um detalhe, meus amigos. Qual detalhe? A lei de cheque ela é anterior à criação ou à instituição da ação monitória. Então, além dessa lei aqui, além dessa ação, eu tenho a possibilidade da monitória também, nos moldes da súmula 299 do STJ, admitindo a ação monitória fundada em cheque prescrito. Agora, se eu pretendo ajuizar a ação monitória, qual é o prazo que eu tenho para a ação monitória? A súmula 503 do STJ fala que o meu prazo, qual que vai ser? Vai ser de 5 anos também, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. A contar do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. Este é o prazo para a chamada ação monitória. Tudo bem? Meus amigos, quero agradecer a atenção de todos aqui. Desejo a vocês uma excelente prova. Que Deus abençoe. Um beijo no coração e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.